A primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul começou a ser pensada em meados do século XIX. O objetivo era para melhorar a ligação entre as cidades gaúchas para a locomoção de pessoas e qualificar o escoamento de produtos. Em 1871, o primeiro trecho que ligava a capital provincial às cidades da região metropolitana começou a ser construída. A obra fez alterações na paisagem de todas as cidades da região, já que os trilhos do trem dividem os municípios ao meio. A TV Unicinos de São Leopoldo mostra mais na reportagem para a Rede Prosa. Rede Prosa. A região era uma grande produtora de gêneros alimentícios que abastecia a capital. E havia uma grande dificuldade de escoar essa produção. Então, pensou-se na construção da ferrovia, né, ligando Porto Alegre a São Leopoldo. Em 1871, depois de discussões sobre a criação de um caminho de ferro entre a capital provincial e o Vale dos Sinos, a cidade de São Leopoldo foi a primeira a receber as obras da ferrovia. Essa chegada ajudou a configurar uma nova paisagem na região. Então, aqui havia um grande desenvolvimento econômico, havia uma grande necessidade de ter um meio de transporte mais rápido para o escoamento da produção. Este aqui foi o ponto final da primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul. Os trens que passavam por aqui faziam a ligação de passageiros e cargas entre Porto Alegre e os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Toda essa linha ferroviária levou cerca de 3 anos para ser construída e o objetivo dela foi facilitar com um transporte mais moderno a ligação da capital provincial com os municípios da região metropolitana. No prédio da estação, atualmente, funciona o Museu do Trem. No local, toda a história da época é mantida, desde os traços da arquitetura da construção até mesmo os objetos de passageiros. Agora, em abril, se completa 142 anos de estação férrea, então nós temos que manter a história, né? Mantermos o original. Né? Nós não podemos alterar nada, porque se nós alterarmos qualquer parte, digamos, na fachada do prédio da estação, nós vamos estar alterando a história. Isso é uma coisa muito séria. As cidades da região metropolitana de Porto Alegre sofreram diversas alterações na paisagem geográfica com a construção da linha férrea. Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul são divididas ao meio pelos trilhos do trem desde o século XIX. A justificativa para a escolha do caminho, na época, era de que ele seria o mais curto entre os municípios. A ideia era suplantar a navegação no Rio dos Sinos, né? Que era a forma que ligava São Leopoldo a Porto Alegre, trazendo pessoas, gêneros alimentícios, demais gêneros. Né? Dentro da área de Canoas, se você verificar, claro que com uma distância longa, não é? Mas o trilho do trem, ele acompanha, né, o Rio dos Sinos, né? A paisagem de Canoas é considerada a mais afetada pela divisão, mas, ao mesmo tempo, a cidade foi beneficiada com a chegada do trem. Foi após a primeira viagem que o povoado do distrito de Gravataí começou a se formar. Para se ter uma ideia do tamanho da região, na época, em 1885, eram apenas 8 horários de trens que ligavam Porto Alegre ao município. No caso, após a emancipação da cidade, nós ainda vamos ter uma paisagem da cidade literalmente cortada ao meio pela linha do trem. Esta mesma paisagem do trem cortando a cidade, trazendo pessoas, fazendo esse link facilitador para que as pessoas viessem para a cidade se estabelecer. Por muito tempo também, pouco mais posteriormente, aí, Canoas foi conhecido também como dormitório, não é? As pessoas praticamente ficavam aqui, iam trabalhar
em outros locais. Para alterar a arquitetura da cidade, a Prefeitura de Canoas lançou o projeto de rebaixamento do trem. Com 2 quilômetros de extensão, ele deve voltar a unir as duas regiões do centro, que foram separadas ainda na época das fazendas. Isso já poderia ter sido feito quando construíram o trem. Nós passamos numa elevação aqui no centro de Canoas. O trem naquela época já podia ter sido feito subterrâneo, não foi feito. Isso dividiu a cidade. Então essa união da cidade, a gente poder do centro da cidade voltar a ver a praça, voltar a ver a igreja, né, que estava lá construída, a estação férrea, que era o núcleo central da cidade, isso voltar a fazer parte da cidade é fundamental para os canoenses, para eles terem, né, esse orgulho de ter a sua cidade, de ter seu centro, que hoje foi dividido. Atualmente, a linha férrea conta com 17 estações entre São Leopoldo e Porto Alegre. Na época, eram apenas um ponto de parada em cada cidade, e a frequência dos trens era bem menor se compararmos com a disponível hoje. Uma das principais entradas de acesso a Santa Cruz do Sul, às margens da RSC 287, está em obras para a construção de um viaduto desde o ano passado. A obra está estimada em 22 milhões de reais. O prazo inicial para o término era dezembro de 2015. Por causa de alguns atrasos, a data foi prorrogada para este mês, julho. Mas, pelo jeito, o término vai atrasar mais uma vez. O trevo do Fritz e Frida, às margens da RSC 287, é a principal entrada de Santa Cruz do Sul. Trafegar por aqui nunca foi tarefa fácil, principalmente no fim da tarde. Por isso, a construção deste viaduto é tão importante para os moradores dessa região. Essa obra devia estar pronta há 6 meses, mas ainda não está concluída. O que era para ser uma solução acabou se tornando um transtorno, principalmente por quem precisa passar por aqui. No início, o transtorno era não ter a obra. E agora a obra também virou um transtorno para a gente. Transtorno porque a gente quer que ela fique pronta e ela é muito lenta, ela é muito enrolada. De noite, por exemplo, quando você tem que atravessar o trevo, ele é muito mal sinalizado e ele é muito escuro. A gente que conhece ainda assim se sente inseguro. O dia de chuva é horrível, então é um transtorno muito grande. Nós já tivemos num feriado aqui 2 acidentes, inclusive de pessoal que caiu na vala. Então é assim, ó, é um transtorno por quê? Porque é uma coisa que tu já tá o dia inteiro, quem trabalha cansado. Aí quando tu tá indo pro teu trabalho, tá voltando dele, tu tem esse desgaste aqui, ó. Isso é uma coisa assim que não é bom, não faz bem. Para os moradores de linha Santa Cruz, este é o único trajeto para chegar ao centro da cidade. E até que a obra seja concluída, o jeito é ter paciência. Às vezes complicado, porque tem horários de pico, que é muito movimento, daí a gente fica ali uns 15, 20 minutos esperando, né? E outra que é os buracos que tem ali, toda hora dá uma chuva, abre tudo ali, os buracos, fica bem complicado, fura pneu e tudo, né? Bem ruim. A gente tá esperando, né? O quanto antes ficasse pronto, melhor. Mas assim, fazer o quê? Tem que esperar. Uma das alternativas encontradas por quem passa pelo local é sair antes de casa. A alternativa é quem levantar mais cedo chega antes, né? É essa a única alternativa que a gente tem, mas esperamos que eles tomem uma atitude, vergonha na cara e resolvam logo esse nosso problema aqui, né? De acordo com a empresa responsável pela obra, o prazo de finalização do viaduto é julho deste ano. Entramos em contato com o engenheiro responsável para falar sobre este prazo, mas não tivemos respostas. Enquanto a obra não fica pronta, o jeito é torcer para que essa dor de cabeça não se torne uma enxaqueca daquelas. A seguir, conheço o estudante de Relações Internacionais da Unisc que venceu um concurso de redação da ONU. O Unisc Notícias volta já.